Eu matei a confiança no meu casamento com uma única taça de vinho derrubada, mas foi ela quem segurou a garrafa. No dia em que eu deveria ser o centro do mundo, uma vadia sorridente transformou meu aniversário em um circo de humilhações, e o pior, meu marido riu como se fosse piada. Se o inferno tem um código postal em Lisboa, ela acabou de me dar o endereço, e eu vou cobrar a conta com juros compostos de ódio puro. O sol de verão em Lisboa batia forte naquela tarde de julho, filtrando-se pelas persianas de madeira da nossa casa no Bairro Alto, onde o ar cheirava a jasmim e ao pão fresco da padaria da esquina. Eu havia passado semanas planejando tudo, as flores silvestres colhidas no Monsanto, as velas artesanais de cera de abelha que eu mesma fizera, inspirada nas velas de Fátima que minha avó jurava trazer milagres. Era o nosso 5º aniversário de casamento, o de João e eu queria que fosse perfeito, não por ostentação, mas porque, aos 32 anos, eu finalmente sentia que a vida nos devia um momento de paz. João, com seus olhos castanhos que pareciam sempre carregar o peso do Atlântico, havia prometido: vai ser inesquecível, amor. Só nós, a família e os amigos de verdade. Mas a família, a família portuguesa. Ela é como o fado, bela, mas sempre com uma nota de melancolia que te corta a alma. A cunhada de João, a Maria, era a rainha das intrigas disfarçadas de afeto. Ela insistira em convidar apenas uma amiga, como dissera ao telefone, com aquela voz melosa que ecoava das colinas do Douro. É a Inês, você vai adorar. Ela é como uma irmã para mim. Eu ri na hora, imaginando uma mulher comum, talvez uma professora de yoga ou uma contadora entediada, alguém que se misturasse ao coro de risadas e brindes. Mal sabia que Inês era o furacão que varreria minha ilusão de felicidade. A festa começou como um sonho acordado. O terraço da nossa casa, com vista para o Tejo reluzente, encheu-se de vozes animadas. Minha mãe chegou com uma travessa de bacalhau à brás, os flocos de bacalhau dançando como neve salgada sobre batatas fritas douradas. O pai de João, o velho pescador reformado de Cascais, contava histórias de tempestades no mar, sua voz rouca competindo com o tilintar de copos de Porto. As crianças, sobrinhos barulhentos com cabelos cacheados como os de fado cantores, corriam entre as pernas dos adultos, roubando pedaços de bolo rei fora de época. Eu usava um vestido branco de algodão, leve como as brisas do Algarve, e sentia o calor do sol na pele, misturado ao formigamento ansioso de quem espera o clímax de uma ópera. João me encontrou na cozinha, onde eu arrumava as taças de cristal herdadas da avó dele. Seus braços me envolveram por trás, o cheiro de seu aftershave, algo amadeirado, como pinheiros da Serra da Estrela, invadindo meus sentidos. Estás linda, Mariana. Mais linda que no dia em que nos casámos na sede de Lisboa. Beijou meu pescoço, e por um instante, o mundo se resumiu àquele toque. 5 anos. 5 anos de noites em que ele chegava tarde do escritório no Chiado, cheirando a relatórios e café frio, mas sempre com um desculpa, amor, que eu perdoava porque o amava como se ama o mar, feroz e inevitável. Então, a campainha tocou, e Maria entrou triunfante, arrastando atrás de si uma visão que fez o ar da sala se contrair. Inês. Alta, com cabelos negros ondulados caindo como cascatas de obsidiana até a cintura, vestida num tubinho vermelho que grudava ao corpo como uma segunda pele. Seus lábios eram pintados de um carmim que gritava perigo, e os olhos, verdes, afiados como lâminas de faca de cozinha alentejana, varreram a sala como se avaliassem mercadorias no mercado de Alfama. Que casa adorável! Exclamou ela, com um sotaque do Porto que soava como mel derramado sobre pedras quentes. Abraçou Maria efusivamente, depois estendeu a mão para mim. Mariana, certo. Maria fala tanto de ti. És ainda mais radiante do que ela descreveu. Eu apertei sua mão, sentindo a frieza de anéis de prata contra minha palma suada. Obrigada. Bem-vinda. Algo nela me inquietou desde o primeiro olhar, não era inveja, não ainda. Era como se ela trouxesse consigo o cheiro de chuva iminente, daqueles temporais que inundam as ruas de Lisboa e levam embora tudo que não está bem ancorado. A festa fluiu como o vinho que servíamos, generoso, rubro, inebriante. Risadas ecoavam contra as paredes caiadas, e o som de um violão, tocado pelo primo de João, que jurava ser o próximo fado moderno, preenchia os vazios. Eu circulava, enchendo copos, distribuindo beijos, sentindo-me rainha de um reino efêmero. Até que notei Inês. Ela se instalara ao lado de João no sofá de Vime, as pernas cruzadas de forma que a bainha do vestido subisse perigosamente, revelando coxas bronzeadas pelo sol do Minho. Então,
João, conta-me mais sobre esse teu projeto no Porto. Maria disse que és o cérebro por trás da expansão da firma. Sua mão roçou o joelho dele ao gesticular, um toque casual, mas eu o vi, o músculo da perna dele se contraiu, não de repulsa, mas de algo mais. Ele riu, uma risada grave que eu conhecia bem, reservada para momentos íntimos. Ah, Inês, exageras. É só papelada e reuniões chatas. Mas o Porto? O Porto tem alma, não achas? Eu estava a poucos metros, fingindo arrumar flores num vaso de cerâmica pintada à mão. Meu coração martelava como o sino da Basílica da Estrela ao meio-dia. Era só conversa, disse a mim mesma. Amigos flertam, é o vinho, é a festa. Mas então ela inclinou-se mais perto, o decote do vestido abrindo-se como uma promessa sussurrada, e disse, baixo o suficiente para que só ele ouvisse, alma. Tu tens alma para dar e vender, João. Maria devia avisar as mulheres de Lisboa. Ele não se afastou. Pelo contrário, seus olhos dançaram com os dela, e ele respondeu, cuidado, Inês. Há maridos por aí que mordem. Eu virei-me, o vaso tremendo nas minhas mãos. O primeiro creque na minha armadura. O que veio a seguir foi o colapso. A taça de vinho tinto, um douro encorpado, escolhido por mim para simbolizar nossa paixão, escorregou da mão de Inês quando ela se levantou para dançar. Não foi acidente, vi o brilho nos olhos dela ao tropeçar, o líquido vermelho espirrando como sangue fresco sobre o meu vestido branco, manchando o tecido como uma ferida aberta. Gritos de surpresa, risadas nervosas da multidão. Oh, Mariana, que horror! Desculpa, sou tão desastrada. Ela correu para mim com um guardanapo, pressionando-o contra meu peito, seus seios roçando os meus num gesto que era tudo menos inocente. O cheiro dela, perfume de jasmim misturado a algo almiscarado, invadiu-me, sufocante. João surgiu ao meu lado, mas em vez de me abraçar, ele riu. Ora, amor, é só vinho. Lembra-te da nossa lua de mel em Sintra, quando choveu e ficámos encharcados. Sua mão nas minhas costas era distraída, como se o desastre fosse uma anedota leve. A família aplaudiu a desventura, minha mãe correndo com um pano úmido, o pai de João contando uma história de um naufrágio em Sagres para aliviar o clima. Mas eu sentia o vinho arder na pele, não pelo álcool, mas pela humilhação que escorria devagar, infiltrando-se nas fibras do meu ser. Inês piscou para mim por cima do ombro de João, um sorriso que dizia, isto é só o começo. Naquela noite, enquanto lavava o vestido na pia da cozinha, as lágrimas misturaram-se à água fria. 5 anos de promessas, de noites em que eu esperava acordada, cozinhando arroz de marisco para aquecer sua alma cansada. E agora, uma estranha, uma amiga da cunhada, ousava plantar sementes de dúvida com um flerte descarado e um copo derrubado. Mas o pior não era o vinho. Era o riso de João e quando na minha memória, como um eco distante do Tejo, carregando embora pedaços de mim. Eu não dormi. Deitada ao lado dele, que roncava suavemente, eu via flashes, Inês dançando com ele mais tarde, os quadris dela roçando os dele ao som de um fado improvisado. A mão dela no braço dele, guiando-o para o terraço escuro, onde as luzes de Lisboa piscavam como estrelas falsas. Eu os seguira em silêncio, escondida atrás da cortina de videiras, ouvindo sussurros que não eram para mim. Sabes, João, Maria sempre disse que casaste com uma santa. Mas santas não mordem. Ou mordem. Ele rira de novo, um riso que me cortou mais fundo que qualquer faca. Ao amanhecer, com o sol nascendo sobre o castelo de São Jorge, eu tomei uma decisão. Não seria vítima de um aniversário roubado. Inês havia aberto a porta para o caos, eu a fecharia com uma vingança que faria o fado parecer uma canção de ninar. Mas primeiro, eu precisava entender o veneno dela. Porque eu. Porque nós. E, mais importante, como transformar essa dor em algo afiado o suficiente para cortar. Os dias seguintes foram um nevoeiro de rotina fingida. João voltou ao trabalho na firma de advogados no Rossio, beijando-me na testa como se nada tivesse mudado. Ontem foi incrível, não foi? Apesar do vinho. Incrível. Eu sorri, os dentes cerrados como conchas na praia da Nazaré. Sim, inesquecível. Enquanto ele saía, eu peguei o telefone e liguei para Maria. Conta-me mais sobre a Inês. Quem é ela, afinal?
A voz dela vacilou, um tremor que eu nunca ouvira. Ah, é só uma amiga do Porto. Divorciada há 2 anos, trabalha em marketing. Por quê? Eu ri, um som seco como o vento no Alentejo. Curiosidade. Amigas assim merecem ser conhecidas melhor. Maria hesitou, mas cedeu fragmentos. Inês viera de uma família de vinicultores no Douro, casara jovem com um industrial que a traíra com a secretária, deixando-a com uma filha de 5 anos e um rancor que ela disfarçava com sorrisos. Ela é forte, Mariana. Passou por inferno e saiu rindo. Forte. A palavra ecoa em mim como um desafio. Mas eu também era forte, filha de uma viúva que criara 3 filhos sozinha em Coimbra, com mãos calejadas de limpar casas alheias. Se Inês via o mundo como um tabuleiro de xadrez onde rainhas devoram peões, eu aprenderia as regras. E jogaria para ganhar. Comecei devagar, como uma investigadora de crimes antigos em Alfama. Pesquisei nas redes sociais, o Instagram dela era um altar de selfies em vinhas douradas, taças de vinho erguidas como troféus, legendas como vida é para ser sorvida, não engolida. Comentários de homens, Rainha do Douro, quero provar esse vinho contigo. Nenhum sinal de filha, talvez a escondesse para manter a aura de Deus intocável. Liguei para uma amiga comum em Porto, a Ana, que trabalhava na mesma agência de marketing. Inês. Ah, ela é um furacão. Coleciona corações partidos como garrafas de vinho vintage. O ex dela ainda manda flores anuais, pedindo perdão. Mas ela ri e avança. Coleciona corações. A frase me acertou como um soco no estômago. Era isso. Eu era só mais uma na lista dela, um passatempo para testar os limites de João. Não. Eu era Mariana, a mulher que construíra uma vida com ele tijolo por tijolo, desde os dias de namoro na Universidade de Lisboa, onde estudávamos história e sonhávamos com viagens ao Brasil. Não seria reduzida a uma mancha de vinho num vestido. Naquela semana, convidei Maria para um café no Time Out Market, sob o céu cinzento que ameaçava chuva. Sentadas à mesa de madeira gasta, com vistas para o Tejo agitado, eu a confrontei com gentileza. Maria, o que Inês queria com o João? Não sou cega. Ela corou, mexendo o capucino com força. Nada, Mariana. Ela é assim, expansiva. O vinho soltou a língua dela. Expansiva. Outra palavra para predadora. Eu sorri, mas por dentro, o ódio fervia como caldo de peixe no fogão da minha mãe. Expansiva o suficiente para derrubar uma taça no meu vestido de aniversário. Diz-lhe para tomar cuidado. Portuguesas como eu não esquecem ofensas. Maria engoliu em seco, prometendo falar com ela. Mas eu sabia que palavras não bastavam. Precisava de ação. E foi então que a semente da vingança brotou, enraizando-se no solo fértil do meu orgulho ferido. Comecei a planejar, devagar, como quem tece uma rede de pesca nas praias da costa da Caparica. Primeiro, reconquistei João, noites de jantares românticos com cataplana de marisco, sussurros na cama que o faziam gemer meu nome como oração. Ele se derretia, esquecendo o flerte passageiro. Mas eu guardava cada gemido como munição. Enquanto isso, observava Inês de longe. Ela postava stories de viagens a Évora, dançando em festas de vendimia, sempre com um copo na mão e um homem ao lado. Mas eu via as rachaduras, um posto solitário à meia-noite, às vezes, o vinho amarga, deletado horas depois. Ela era humana, afinal. Frágil sob a armadura de sedutora. E fragilidades são portas para o caos. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, trazendo ventos frios do norte que faziam as folhas das árvores no Jardim da Estrela rodopiarem como confetes de um carnaval esquecido. Eu e João estávamos bem, ou assim ele pensava. As noites se tornavam mais longas, os toques mais urgentes, como se meu corpo fosse o antídoto para o veneno que Inês instara. Mas enquanto ele dormia ao meu lado, eu ficava acordada, o telefone na mão, rolando pelas profundezas da vida dela. Descobri o perfil da filha no Facebook, uma menininha de olhos verdes como os da mãe, postando desenhos de uvas e rios. Para a mamã, que faz o mundo doce. Doce. A ironia me fez rir baixinho, um som amargo como azeite virgem do Alentejo. Decidi ir ao Porto. Não anunciei a João, disse que era uma viagem de trabalho, mentiras tecidas com fios de verdade,
pois eu era freelance em design gráfico, e Porto sempre inspirava. Na verdade, era uma caçada. O trem alfa pendular serpenteava pelas vinhas do Douro, o rio serpenteando abaixo como uma veia azul aberta. Eu viajava sozinha, o assento de cor frio contra a minha saia de jeans, o coração batendo no ritmo das rodas. Porquê? Para ver o território dela, para cheirar o ar que a moldara. O Douro não perdoa fraquezas, suas encostas íngremes ensinam que a sobrevivência exige raízes profundas, e eu estava cavando as dela. Cheguei ao Porto ao entardecer, o céu tingido de laranja como vinho velho. Hospedei-me num hotelzinho no Ribeira, com vista para as caves de Gaia, onde o ar cheirava a madeira envelhecida e mosto fermentado. Na primeira noite, vaguei pelas ruas de paralelepípedos, passando pela livraria Lelo, onde eu e João nos beijáramos pela primeira vez, anos antes, fingindo ser turistas. Agora, sozinha, o lugar parecia um túmulo de memórias. Liguei para a Ana, a amiga de Inês, marcando um encontro num bar de petiscos na Rua das Flores. Não digas a ela que eu vim, pedi. Ana, com seus cabelos ruivos e sotaque minhoto, riu. Segredos? Adoro. Vem, experimenta os pastéis de bacalhau aqui, são pecado. O bar era um covil aconchegante, paredes forradas de azulejos com cenas de vendange, o balcão lotado de locais bebendo cerveja Superboc. Ana chegou atrasada, cheirando a tinta fresca de sua agência. Pedimos uma garrafa de vinho verde, ácido e refrescante como uma briga de amantes. Então, o que queres saber sobre a Inês? Perguntou ela, os olhos brilhando com o vinho. Eu fingi casualidade, girando o copo. Só. O que a faz ticar? Maria adora, mas eu sinto que é mais. Ana inclinou-se, voz baixa. Inês é fogo, Mariana. O casamento dela acabou quando o marido a pegou na cama com o sócio dele, ironia, não. Ela vingou-se vendendo os segredos da empresa, deixando-o falido. Agora, caça homens casados como troféus. Diz que é equilíbrio kármico. Vingou-se. A palavra pairou entre nós como fumaça de charuto. Eu sorvi o vinho, sentindo o azedo na língua. E o João? Ela falou dele. Ana hesitou, depois deu de ombros. Só uma mensagem, o cunhado da Maria é um prato cheio. Pena que venha embrulhado. Meu estômago revirou. Prato cheio. Eu ri, forçando leveza. Embrulhado bem, espero. Mas por dentro, o ódio se solidificava, como ser endurecendo em velas de procissão. Na manhã seguinte, aluguei um carro e dirigi pelas estradas sinuosas do Douro, o rio um espelho quebrado abaixo de mim. Visitei a quinta dela, não a dela propriamente, mas a da família, agora gerida por um primo distante. Eu me passei por turista interessada em enoturismo, provando vinhos na adega fresca, onde barris de carvalho exalavam um aroma terroso de terra e uvas esmagadas. O enólogo, um homem de bigode grisalho e mãos manchadas de roxo, contou histórias. A família da Inês era lendária aqui. Mas depois do divórcio, ela vendeu a parte dela e foi para a cidade. Dizem que o ódio corroeu como vinagre. Vinagre. Perfeito. Eu comprei uma garrafa do melhor tinto, o mesmo que ela derrubara em mim, e jurei que o usaria como arma. De volta a Lisboa, o plano tomava forma. Não seria violência física, isso era para tolos. Minha vingança seria psicológica, um bisturi fino cortando as veias da vaidade dela. Primeiro, infiltração. Convidei Inês para um almoço de reconciliação, via Maria, fingindo perdoar o incidente. Quero conhecê-la melhor. Sem vinhos desta vez, brinquei no telefone. Ela aceitou, voz ronronante. Adorável, Mariana. Vamos ao Bairro Alto, num daqueles sítios com vista para o castelo. O almoço foi no Cervejaria Ramiro, um templo de mariscos onde o ar cheirava a ouriços e percebes fumegantes. Ela chegou pontual, num vestido floral que gritava inocência fingida, cabelos soltos como uma cortina de seda negra. Abraçou-me como velha amiga, o perfume dela me sufocando. Mariana, que gesto lindo. Eu fui uma idiota naquela noite. Seus olhos verdes me sondavam, procurando fraqueza. Eu sorri, dentes brancos como porcelana de vista alegre. Idiota. Não, só. Entusiástica. Conte-me do Porto. Deve ser libertador, não é?
Comemos lapas grelhadas, o molho de manteiga escorrendo como lágrimas, e ela se abriu, ou fingiu abrir. Falou do ex, das noites solitárias após o divórcio, da filha que adora a mamã, mas precisa de estabilidade. Estabilidade. Eu anotei mentalmente, como uma espiã em filme de Buñuel. E os homens? Após tanta dor, como confia? Ela riu, um som como sinos rachados. Confio. Não confio. Brinco. Homens casados são seguros, vêm com selo de não disponível, mas adoram o risco. O risco. Meu garfo parou no ar, espetando uma cigala. E o João? Risco alto. Ela piscou, lenta. Ele é tentador. Mas só conversa, juro. Juro. A palavra me queimou. Paguei a conta, um gesto de poder, e a convidei para um projeto conjunto, um evento de marketing para uma marca de vinhos, onde eu precisava de uma parceira portuense. Podes trazer tua expertise no Douro. Ela mordeu a isca, olhos brilhando. Adoro. Vamos fazer chover. Enquanto isso, em casa, plantava sementes com João. Noites de paixão onde eu sussurrava dúvidas, a Inês é intensa, não é? Cuidado, ou ela te leva para o Douro e não volta. Ele ria, me puxando para si. Ciúmes. És tola, amor. Ela é só. Divertida. Divertida. Como um palhaço num funeral. Mas eu não era tola. Era uma viúva em potencial, tecendo teias. Descobri mais, Inês tinha um segredo sujo. Ana, após mais vinho numa chamada noturna, confessou, ela falsificou relatórios na agência antiga para subir. Perdeu o emprego, mas ninguém provou. Falsificou. O bisturi afiou-se. O plano, expor a vaidade dela num evento público, usando o mundo dos vinhos, o coração dela, contra ela. Convidei influenciadores lisboetas, jornalistas de enoturismo, até o ex dela, via um contato anónimo. Venha ver a nova Inês, disse a mensagem que enviei de um número falso. E João? Ele seria o Isca, convidado por acaso para apresentar um brinde. A véspera do evento, eu caminhei pelo Tejo ao pôr do sol, as águas vermelhas como o vinho manchado. Senti o peso da vingança nos ombros, mas também uma liberdade gélida. Inês me roubara o aniversário, eu roubaria a máscara dela. E no processo, testaria João, se ele caísse, o divórcio seria a cereja no bolo. O evento aconteceu num armazém renovado no Armazém F, à beira do Tejo, onde o cheiro de sal marinho se misturava ao buquê de vinhos expostos em mesas de carvalho polido. Eu o chamei de Noites do Douro em Lisboa, um festival pop-up de degustações, com projeções de vinhas projetadas nas paredes de tijolo aparente, música de fado eletrónica pulsando baixo como um coração acelerado. Havia cerca de 100 convidados, blogueiros com câmaras profissionais, sommelier de barba impecável, e um punhado de socialites portuenses que Inês convidara para inflar seu ego. Luzes quentes pendiam do teto como estrelas artificiais, e o ar vibrava com o tilintar de taças e risadas forçadas. Eu me movia como uma anfitriã perfeita, num vestido preto justo que abraçava minhas curvas como um abraço possessivo, cabelos presos num coque alto que expunha o pescoço, vulnerável, mas letal. João chegara, de surpresa, beijando-me na bochecha com um "que orgulho, amor. Estás brilhando." Brilhando. Sim, como uma lâmpada prestes a explodir. Inês estava no centro do salão, um furacão em miniatura num macacão verde esmeralda que combinava com seus olhos, circulando com bandejas de queijos da Serra da Estrela e uvas frescas, sua risada cortando o ar como vidro quebrando. Ela me avistou e veio, taça na mão, o vinho tinto dançando como sangue. Mariana, isto é genial. Olha só esta multidão, vais ser a rainha do enoturismo lisboeta. Seu elogio era mel, mas eu provei o veneno. Obrigada, Inês. Sem ti, não seria o mesmo. Onde está tua filha? Pensei que a trarias. Seus olhos piscaram, uma rachadura. Com a ama. Crianças e vinho não misturam. Mentira. Eu sabia que a filha estava com o pai no Porto, confirmar havia uma mensagem anônima para a escola dela. O ex dela chegou discretamente, um homem de meia idade com terno cinza e olhos cansados, posicionando-se num canto sombrio perto da entrada.
Eu reconhecera das fotos online o traidor que a moldara. Um aceno sutil de Ana, que eu plantara como espiã, e ele se aproximou de Inês durante uma degustação de Tawny. Ouvi fragmentos. Inês. Fazes isto para me magoar? Ainda. Ela congelou, taça tremendo. Tu? Aqui? Sai. Mas ele não saiu, sussurrou algo sobre provas do roubo de dados, e o rosto dela empalideceu como queijo fresco. João, alheio, apresentava um brinde no palco improvisado, sua voz grave quando, ao Douro, que nos ensina a envelhecer com graça, e a perdoar os erros jovens. Erros jovens. O público aplaudiu, mas eu vi Inês se aproximar dele após, mão no braço, voz urgente, João, preciso falar contigo. Privado. Eles se esgueiraram para um canto atrás de barris decorativos, e eu os segui, coração na garganta, escondida na sombra. Não podes fazer isto, Inês, ouvi João dizer, voz baixa mas firme. Sou casado. O que aconteceu na festa? Foi o vinho. Ela riu, um som cortante. Vinho. Foi fogo, João. Admite, queres mais. Mariana é doce, mas eu sou o sal. O beijo veio rápido, lábios dela nos dele, mãos enredando nos cabelos dele. Ele resistiu por um segundo, depois cedeu, um gemido abafado traindo, meu mundo rachou como azulejo sob o pé. Mas em vez de correr, esperei. Tirei uma foto com o telefone, o flash desligado, o clique silencioso como um tiro. O caos irrompeu quando o ex dela, impulsionado por um empurrão anônimo meu via app, gritou do outro lado do salão, ladra. Ela roubou a minha empresa. Cabeças viraram, flashes de câmaras pipocando. Inês se desvencilhou de João, rosto contorcido em pânico, correndo para confrontá-lo. Cala-te, Manuel. Foi há anos. Mas o dano estava feito, jornalistas cercaram-na, microfones como lanças, perguntas chovendo, é verdade sobre a fraude. E sua filha, sabe disso? João, atordoado, veio até mim, suor perlando a testa. Mariana, o que está a acontecer? Eu o encarei, olhos frios como o Atlântico em inverno. Pergunta à tua furtadora. Ela adora riscos. Ele gaguejou, mas eu me afastei, deixando-o no meio da multidão que agora sussurrava como ondas batendo em rochas. Naquela noite, sozinha no carro voltando para casa, as lágrimas vieram, quentes, salgadas como mariscos do Ramiro. Não pelo beijo, pelo homem que eu amava se revelando fraco. Mas o ódio por Inês era maior, uma fornalha alimentada por anos de lealdade traída. Liguei para Maria do carro, voz trêmula mas controlada. A tua amiga acabou de implodir. Diz-lhe que o próximo passo é meu. Ela chorou ao telefone, pedindo perdão, mas eu desliguei. Perdão era para santos, eu era mortal, e mortais vingam. De volta ao bairro alto, João esperava na sala, garrafa de gin na mão, olhos vermelhos. Explica, Mariana. Foi armadilha. Eu ri, um som selvagem. Armadilha. Foi justiça. Ela derrubou o vinho em mim, eu derrubei a máscara dela. Ele se levantou, voz rouca. E eu? Beijei-a, desculpa. Desculpa. A palavra mais barata do mundo. Desculpa não limpa manchas, João. Nem corações. Fui para o quarto, trancando a porta, e chorei até o amanhecer, o Tejo lá fora testemunhando minha transformação. Dispôs a ferida a algo mais perigoso, uma mulher com cicatrizes frescas e uma lista de débitos. Os dias seguintes foram um furacão de consequências. Inês me bombardeou com mensagens, como ousaste? Vou destruir-te. Mas o escândalo se espalhara, artigos no público sobre a Rainha do Douro e seus segredos sujos, fotos dela fugindo do evento como uma criminosa. Perdeu clientes na agência, Ana renunciou à amizade, culpando-a pelo circo. E a filha? Vi num post desesperado, mamãe errou, mas ama-te mais que tudo. Ama-te. As palavras me acertaram, um lembrete de que o veneno dela envenenava inocentes. João e eu entramos num limbo gelado. Jantares silenciosos, toques evitáveis, mas ele tentava, flores de alfama, passeios no Parque Eduardo VII. Perdão, Mariana. Foi fraqueza. Fraqueza.
Eu perdoava aos poucos, mas plantava dúvidas. Imagina se Inês tivesse um vídeo. Ela coleciona troféus. Ele empalidecia, e eu sorria por dentro. A vingança se estendia a ele agora, sutil, como erosão nas falésias da Arrábida. Mas Inês não se rendia. Uma semana depois, um envelope chegou pelo correio, fotos nossas da festa de aniversário, com legendas manuscritas: ele é meu. Desiste. Meu sangue gelou. Ela contra-atacava. Liguei para o detetive particular que contratara em segredo, um ex-policial de Setúbal, discreto como as sombras do Chiado. Descobre onde ela mora. E qualquer sujeira fresca. Ele ligou de volta em horas, apartamento no Porto, Ribeira. E uma dívida de jogo, cassinos em Espinho. Deve 20.000 euros. Dívida. O calcanhar de Aquiles. Meu plano evoluiu, não só expor, mas quebrar. Marquei um encontro, para conversar, num café neutro em Coimbra, meio caminho. Vamos acabar com isto como adultas, disse eu. Ela aceitou, voz venenosa, sim, adultas. Prepara-te. Coimbra acordou sob uma garoa fina, típica do interior, que molhava as pedras da universidade como lágrimas de uma amante rejeitada. Eu chegara de trem na véspera, hospedando-me num quarto simples na Baixa, com vista para o Mondego que fluía preguiçoso, carregando segredos de séculos. Não dormira bem, sonhos de vinho derramado se misturavam a beijos roubados, o rosto de João distorcido em traição. Mas ao amanhecer, vesti-me para a batalha, calças pretas justas, blusa de seda branca, eco do vestido manchado, e um colar de pérolas que minha mãe me dera no casamento, símbolo de pureza que eu agora usava como armadura. O café era o histórico à brasileira, com suas mesas de mármore e o busto de Fernando Pessoa vigiando do canto, como um poeta cético ante o drama humano. Cheguei cedo, pedindo um galão forte, o café amargo rolando na língua como remorso. Inês entrou pontual, chapéu de feltro encharcado pela chuva, olhos verdes flamejando sob a aba. Sem maquiagem pesada, ela parecia mais real, rugas finas ao redor da boca, traços de exaustão que o escândalo cavara. Sentou-se à minha frente, tirando o chapéu com um gesto dramático. Então, vingadora. Fala. Eu sorri, calmo como o rio lá fora. Não vingança, Inês. Equilíbrio. Derrubaste vinho em mim, o mundo derrubou máscaras em ti. Justo, não. Ela bufou, acendendo um cigarro apesar do aviso de proibição, a fumaça subindo como fantasmas. Justo. Expuseste-me como uma puta ladra na frente de todos. E o João? Ele me beijou. Ele quis. Quis. A palavra me cortou, mas mantive o rosto impassível. Quis. Ou foi o vinho de novo? Homens são fracos, cabe às mulheres serem fortes. Ela inclinou-se, voz baixa e sibilante. Forte. Tu, com tua vidinha perfeita em Lisboa, casinha no Barro Alto, marido bonitinho. Eu lutei, Mariana. Meu ex me destruiu, eu reconstruí com unhas e dentes. Flertar é minha armadura. Armadura. Eu provei o galão, sentindo o calor descer pela garganta. Armadura que te deixa sozinha com dívidas e uma filha que mal te vê. Ouvi sobre os cassinos. Espinho, não. 20.000 euros, um buraco negro. Seus olhos se arregalaram, o cigarro tremendo na mão. Como? Eu ri suavemente. Portuguesas investigam, Inês. Como tu investigaste o João antes da festa. Silêncio caiu, pesado como as bibliotecas da universidade. Ela apagou o cigarro, voz trêmula. O que queres? Dinheiro. O João. Quero a tua rendição, pensei. Em voz alta, quero que saias da nossa vida. Sem mensagens, sem visitas via Maria. E um pedido de desculpas público, num post, simples. Ela riu, amargo. Público. Após o que fizeste. Sonha. Mas viu pavor, o ex rondando, dívidas apertando, carreira em ruínas. Ou eu conto ao teu ex sobre as apostas. Ele pode pagar, mas com condições. Como custódia da filha. Blefe. Parcial. O detetive confirmara que o ex lutava pela guarda,
vendo Inês como instável. Ela empalideceu, unhas cravando na mesa. Vaca. Usar a minha filha. Como usaste o meu marido. As palavras saíram afiadas, e por um instante, vi ódio mútuo nos olhos dela, duas mulheres, espelhos partidos uma da outra. Ela se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Vais arrepender-te. Saiu para a chuva, figura-se dissolvendo nas ruas empedradas. Voltei a Lisboa de trem, o coração leve pela primeira vez em meses. O posto veio à noite, erros do passado me perseguem, mas aprendo. Desculpem a quem magoei, especialmente amigas como Mariana. Ao futuro. Curtidas pipocaram, mas eu vi as entrelinhas, derrota. Liguei para João, que atendeu ansioso. Onde estás? Maria ligou, histérica. Contei o mínimo, pintando-me como pacificadora. Acabou, amor. Ela pediu desculpas. Ele suspirou aliviado. Obrigado. Eu. Amo-te. Amo-te. Mas o beijo ecoava. A paz durou uma quinzena, tempo de uvas amadurecendo nas vinhas. João e eu reconectávamos-nos, fins de semana em Cascais, caminhadas na praia onde o Atlântico lambia nossos pés, jantares com fado ao vivo no Senhor Vinho, onde cantores choravam amores perdidos. Ele se abria, confessando, o flerte foi estupidez. Tu és minha âncora. Âncora. Eu sorria, mas por dentro, questionava, era amor ou culpa? Então, o contra-ataque de Inês veio como uma onda traiçoeira. Uma manhã, João recebeu um e-mail anónimo, fotos do beijo no evento, com legenda, pergunta à tua esposa porque ela armou tudo. Ele confrontou-me no jantar, olhos feridos. Mariana, isto. É verdade. Meu mundo tremeu. Sim. Mas por ti, por nós. Ele se levantou, voz quebrada. Por nós. Ou por controle. Preciso de espaço. Espaço. A palavra que precede o fim. Ele foi para um hotel no Chiado, deixando-me sozinha na casa que construíramos. As paredes ecoavam vazias, o Tejo lá fora indiferente. Chorei, não por ele, mas pela ilusão que eu mesma matara. A vingança me consumira, transformando-me no monstro que eu caçava. Liguei para minha mãe em Coimbra, voz embargada. Mãe, estraguei tudo. Ela, sábia como as velhas de fado, disse, filha, ódio é como vinho azedo, corrói a barrica. Perdoa, ou perdes a ti mesma. Perdoar. Difícil. Mas Inês não parava. Mensagens dela, agora ele é meu. Vê o que semeaste. Semeaste. Eu semeara a destruição, mas escolheria o quê? Contratei o detetive novamente, rastrei o e-mail. Resposta, um cibercafé em Porto, mas com câmaras. Eu fui pessoalmente, confrontando o gerente, obtendo a fita. Inês, disfarçada, enviando as fotos. Mas algo mais, ela falava ao telefone com o homem, o ex. Sim, Manuel, ela cai. E a custódia é tua. Traição sobre traição. Ela usava o escândalo para ganhar a filha de volta, pintando-me como a vilã. Raiva nova brotou, pura como azeite fresco. Meu plano final, expor tudo, não a ela, mas ao sistema. Anonimo, enviei as provas da fraude dela, relatórios falsos, dívidas, para a autoridade fiscal e o ex-advogado do ex dela. Justiça verdadeira, rotulei. Semanas depois, jornais noticiaram, escândalo no Douro, ex-mulher de industrial enfrenta processo por fraude. Inês sumiu das redes, rumores de ela fugindo para a Espanha. João voltou, exausto. Ouvi sobre ela. Acabou. Acabou. Abracei-o, mas o abraço era frágil como palha de centeio. O inverno de Lisboa é um amante cruel, ventos úmidos que penetram os ossos, chuvas que transformam as ruas em rios de melancolia, e noites longas onde o fado se infiltra pelas janelas como um lamento inevitável. João e eu tentávamos reconstruir, terapia com uma psicóloga no Príncipe Real, onde sessões de chá de camomila e confissões sussurradas prometiam cura. O que nos partiu não nos define, dizia ela, com sotaque suave de Évora. Mas definia, sim. Cada olhar dele carregava a sombra do beijo, cada toque meu,
o eco da vingança. Eu mergulhava no trabalho para escapar, designs para uma vinícola no Dão, logos com curvas de videiras que simbolizavam o renascimento. Mas à noite, sozinha na varanda, fumava um cigarro roubado de Maria, vício passageiro, e via o Tejo refletir luzes trêmulas, questionando, quem era eu agora? A esposa traída, a vingadora impiedosa, ou algo entre as duas, uma mulher esculpida em dor como as estátuas de Camões no Chiado. Maria veio em visita, olhos inchados de choro, trazendo uma caixa de pastéis de nata da pastelaria de Belém como oferenda de paz. Inês. Ela ligou. Fugiu para Vigo, com a filha. Diz que tu a destruíste. Destruíste. Eu servi chá, mãos firmes. Ela se destruiu, Maria. O flerte, as mentiras. Ela assentiu, mas o olhar culpado traía, eu a convidei. Culpa minha. Culpa. A família portuguesa é um novelo de culpas entrelaçadas, como o bordado de Viana do Castelo. João, ouvindo da cozinha, interveio. Basta, Mariana. Acabou. Vamos focar em nós. Nós. Mas o nós rachara. Descobri mensagens dele no celular, não com Inês, mas com uma colega de trabalho, inocentes, mas o suficiente para reacender o ciúme. Confrontamo-o numa noite chuvosa, trovões ribombando sobre o castelo. Mais fraqueza, João. Ele negou, mas a semente da dúvida crescera, envenenando o solo. Então, o golpe final de Inês, uma carta chegou, manuscrita em papel perfumado de lavanda do Minho. Mariana, ganhei. João me procura em sonhos, admite. E tua vingança? Deixou-te sozinha numa casa vazia. A que sobrevive. Sonhos. Meu estômago revirou. Espionei o celular dele naquela noite, tolos fazem isso, encontrando buscas por Inês Porto Notícias. Não contato, mas curiosidade. Curiosidade mata gatos. E casamentos. O clímax veio numa festa de Natal da firma dele, no Hotel Tivoli, salão decorado com luzes piscantes e um coro de fadistas cantando, estranha forma de vida. Eu usava um vestido vermelho, cor do vinho derramado, sentindo-me guerreira num campo de batalha. João bebia uísque, rindo com colegas, mas seus olhos vagavam. Então, o telefone dele vibrou, ele o chocou, cor fugindo do rosto. Quem é? Perguntei, voz doce como melão do Alentejo. Ninguém. Mas eu vi o nome, Inês. Fugi para o terraço, chuva fina molhando meu rosto, misturando-se a lágrimas. Liguei para ela de um número novo, rastreado pelo detetive. Acabou, Inês. Para de atormentar. Sua voz, rouca de exílio, atormentar. Tu começaste. Ele me ama, Mariana. Admite, perdeste. Ama. A palavra me quebrou. Ele ama a ideia de ti, a proscrita, a aventura. Mas volta para mim toda noite. Riu. Por quanto tempo? Eu sei segredos dele agora. Uma gravidez falsa anos atrás, para te prender. Gravidez falsa. Meu mundo girou. João, anos antes, inventaram uma quase gravidez, para apressar o casamento, medo de me perder. Ele confessara em terapia, mas não o pano de fundo, pressão da família. Mas Inês sabia, como. Ele contou, na festa. Borracho de vinho. Borracho. Raiva final, incandescente. Confrontei no carro a caminho de casa, chuva batendo no para-brisa como punhos. Contaste à Inês sobre a gravidez. Ele parou o carro na marginal, olhos arregalados. Como? Ela me disse. Traíste-me 2 vezes. Ele chorou então, primeiro lágrimas que vi dele desde a morte do pai. Medo, Mariana. Medo de te perder. Perdoa. Perdoa. Eu saí na chuva, caminhando para casa sozinha, o vestido grudando à pele como segunda culpa. Dias de silêncio se seguiram. Ele dormia no sofá, eu no quarto, o abismo entre nós largo como o Tejo em maré alta. Minha mãe veio, cozinhando canja de galinha, contando histórias de sua juventude em Coimbra. Amor é como o rio, às vezes transborda, mas volta ao leito. Voltava. Eu duvidava.
O turning point veio numa carta minha para Inês, enviada por correio, sem retorno. Ganhei, porque te reduzia fantasma. Vive tua vida, a minha não te pertence mais. Não enviei provas, era fim. Ela não respondeu. Rumores, ela se internara numa clínica em Vigo, para dívidas e depressão. João e eu nos divorciamos amigavelmente, divisão de bens, casa para mim, ele mudando para um apartamento no Saldanha. Ainda te amo, disse ele no último jantar, sardinha assada no Faustino. Como amiga, respondi. Amiga. Palavra vazia. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de guerra contra o inverno, jacarandás roxos florescendo nas avenidas, o ar perfumado de laranjas maduras do pomar da pena em Sintra, e um sol que derretia as últimas geadas do coração. Eu vendi a casa no bairro Alto, memórias manchadas de vinho e traição, e mudei para um apartamento modesto no Alfama, com varanda estreita de onde via o Tejo dançar ao ritmo de barcos de recreio. Aos 33 anos, sozinha pela primeira vez desde a faculdade, sentia-me nua, mas livre, como uma concha lavada pelas ondas na praia de Comporta. O divórcio fora limpo, mas cortante, João levou os livros de história que amávamos, eu fiquei com as panelas de cobre da avó. Ele namorava agora uma advogada da firma, discreta, sem furacões. Feliz, perguntei num café casual no Rossio. Ele sorriu, olhos ainda carregando o Atlântico. Sim. E tu? Aprendendo. Aprendendo a perdoar, não ele, mas a mim mesma pela vingança que me consumira. Maria se distanciou, envergonhada, mas enviava postais de Porto, vinhas em flor, legendas como o tempo cura. Curava, sim. Eu recomeçava, aulas de fado na casa da Mariquinhas, onde minha voz rouca ganhava notas de dor autêntica, atraindo olhares de músicos de barba grisalha. Namoros casuais, um pintor de azulejos do Lumiar, que me beijava sob as estrelas no mirador da Senhora do Monte, mas nada sério. Não confio mais, confessava a ele, e ele ria, confiança é como vinho, prova devagar. Sobre Inês, as notícias minguavam. O processo por fraude resultara em multa e proibição de trabalhar em marketing por 2 anos, ela voltara ao Douro, gerindo uma pequena quinta com a filha, postando fotos raras de uvas colhidas à mão, legendas poéticas, das cinzas, vinho novo. Mudara. Talvez. Uma vez, vi um story dela, obrigada a quem me quebrou, renasci mais forte. Ironia, mas eu sorri. Nós duas, quebradas e remendadas. Minha mãe, visitando com uma mala de queijos de picota, disse, vingança é fado triste, filha. Vivo alegre. Alegre. Eu tentava, viagens solitárias ao Algarve, mergulhos em águas turquesas que lavavam a alma, jantares com amigas no time-out, rindo de anedotas de ex-maridos. Terapia continuou, agora focada em mim, a dor te moldou, mas não te define. Moldou, sim, é uma mulher mais afiada, mas compassiva. João reapareceu num concerto de fado no Hot Club, meses depois. Sentou-se ao meu lado, cerveja na mão. Estás radiante. Radiante. Sem o peso do casamento, eu era. Conversamos horas, sobre velhos tempos sem amargor. Sinto falta de nós, admitiu ele. Mas entendo. Fui fraco. Fraco. Perdoei-o ali, sob as notas plangentes de uma viola. Somos humanos, João. Erros fazem o vinho envelhecer bem. Saí sozinha para a noite lisboeta, ruas vivas com turistas e locais, o cheiro de castanhas assadas misturando-se a maresia. Parei no mirador de Santa Catarina, olhando o Tejo prateado sob a lua. O aniversário se aproximava, 1 ano desde o caos. Marquei uma festa pequena, amigas, vinho verde, sem taças vermelhas. Levantei uma taça ao ar, ao renascimento. Sem fantasmas. E Inês? Recebi uma mensagem dela, inesperada, de um número espanhol, parabéns pelo teu dia. Aprendi, flertes não valem corações partidos. Paz. Paz. Respondi, paz. Que o dor te cure. Deletou o número após. Agora, aos pôres do sol, escrevo isto, não como confissão, mas como fado moderno, dor, traição, vingança, redenção. Lisboa me ensinou, a vida é um rio, às vezes derrama, mas sempre flui.
Eu fluiu, mais forte, com raízes profundas como vinhas no Douro. E se o inferno tem endereço, o paraíso é esta varanda, com o Tejo sussurrando, sobreviveste. Agora, vive.